Apague as luzes, aumente o volume e mergulhe em mais uma história perturbadora. Bem-vindo ao terror mórbido, onde o sobrenatural encontra o desconhecido. Era mais uma viagem longa e solitária. A estrada se estendia diante de mim, escura e vazia, apenas iluminada pelos faróis do caminhão. O relógio no painel marcava 2h47 da madrugada. Eu dirigia há horas e precisava encontrar um posto para descansar. Mas naquele trecho da rodovia, parecia que não havia nada por quilômetros. Só a escuridão, e um estranho peso no ar. Foi então que a vi. Uma jovem parada no acostamento, bem ao lado de uma placa velha e enferrujada. Ela usava um vestido claro e tinha longos cabelos escuros. Ergueu uma das mãos em um pedido silencioso de carona. Normalmente, eu não pararia, mas algo nela me fez hesitar. Ela parecia, deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. Respirei fundo e parei o caminhão. Assim que ela subiu, o ar dentro da cabine ficou gelado. Ela sentou no banco do passageiro, com as mãos cruzadas sobre o colo, e não disse uma única palavra. "Tá indo pra onde?" perguntei, tentando quebrar o silêncio. A jovem virou o rosto devagar para mim e sussurrou: "Preciso chegar antes que ele apareça." Um arrepio subiu pela minha espinha. "Ele quem?" perguntei. Mas ela não respondeu. Continuei dirigindo, mas algo não parecia certo. A cada poucos minutos, eu olhava pelo retrovisor, sentindo como se estivéssemos sendo seguidos. A estrada estava deserta, mas uma sombra parecia se mover entre os postes apagados. Então, olhei de novo, e vi. Uma figura alta e encapuzada caminhava no meio da estrada, diretamente atrás do caminhão. Mas aquilo não era um homem. Seus pés não tocavam o chão. Meu coração disparou. Quando virei para a jovem, esperando alguma explicação, ela finalmente falou: "Ele está vindo, ele sempre vem." Sua voz parecia distante, como um eco. De repente, o rádio do caminhão chiou com interferência, e uma voz rouca sussurrou meu nome. Alguém ou algo sabia quem eu era. Minha mente gritava para eu pisar fundo e sair dali o mais rápido possível. Mas quando olhei para o lado, o banco do passageiro estava vazio. A jovem simplesmente havia desaparecido. O frio ainda pairava no ar. Olhei de novo pelo retrovisor e vi a figura encapuzada parada no meio da estrada, imóvel. Seus olhos, se é que tinha olhos, pareciam me encarar. E então, sem aviso, as luzes do caminhão piscaram, e tudo escureceu. Não lembro o que aconteceu depois. Acordei com o caminhão estacionado no acostamento, o motor desligado. O relógio no painel marcava 2h47 da madrugada, o mesmo horário de antes. Eu estava preso em um loop? Saí do caminhão cambaleando, tentando recuperar o fôlego. E então, vi a placa onde a jovem estava antes. Estava enferrujada e gasta pelo tempo. Mas ali, em letras quase apagadas, havia um aviso: "Não pare para a passageira." Aquela estrada nunca mais foi a mesma para mim. Hoje, sempre que passo por ali, mantenho os olhos fixos na pista. Mas às vezes, pelo canto do olho, juro que vejo um vulto no acostamento. E rezo para que nenhum outro caminhoneiro cometa o mesmo erro que eu. Era tarde da noite quando cheguei à margem do rio. A estrada de terra estava escura e silenciosa, e a única maneira de cruzar para o outro lado era usando a velha balsa que, segundo me disseram, operava apenas à meia-noite. Olhei no relógio, 23h57. Eu estava no horário perfeito. Mas algo naquele lugar me incomodava. O vento parecia sussurrar entre as árvores, e a água do rio estava estranhamente imóvel. Ainda assim, eu precisava continuar. Quando subi na balsa, notei que havia outros passageiros. Algumas pessoas estavam sentadas em bancos de madeira, imóveis, olhando para o nada. Outras estavam de pé, com roupas antigas e gastas pelo tempo. Nenhum deles falava. Apenas ficaram ali, como se esperassem algo. O barqueiro, um homem magro com um chapéu de aba larga, não disse uma única palavra. Apenas acenou para que eu entrasse e começou a empurrar a balsa para dentro do rio. A balsa avançava lentamente pelo rio, mas algo parecia errado. O ar ficou gelado de repente, e um arrepio subiu pela minha espinha. Olhei ao redor e percebi que os passageiros não respiravam. Suas peles eram pálidas demais. Meus olhos foram para a água ao lado, e foi aí que vi reflexos distorcidos, como se algo estivesse olhando para nós lá de baixo. Algo que não deveria estar ali. Foi então que ouvi meu nome. Baixo, quase um sussurro, vindo de algum lugar entre os passageiros. Me virei assustado, mas ninguém se mexia. Deve ter sido o vento,
pensei. Mas então, ouvi de novo, só que dessa vez, veio da água. Me aproximei da borda, hesitante, e vi meu próprio reflexo. Só que ele não me imitava. Ele estava sorrindo. Meu coração disparou. Eu queria sair dali, mas a balsa ainda estava no meio do rio. Foi então que notei algo ainda pior. A água começou a se mover ao redor, formando redemoinhos escuros. Os passageiros, antes imóveis, agora tinham a cabeça levemente virada em minha direção. O barqueiro continuava remando, como se nada estivesse acontecendo. Mas então, pela primeira vez, ele falou: "Não olhe para trás." Fechei os olhos e me segurei no volante, repetindo para mim mesmo que aquilo não era real. Quando finalmente senti a balsa encostar na margem do outro lado, abri os olhos e corri para ligar o caminhão. O motor roncou, e eu acelerei sem olhar para trás. Dirigi por alguns minutos até encontrar um posto de gasolina. Precisava respirar. Mas quando contei o que aconteceu para o frentista, seu rosto ficou pálido. "Que balsa?" ele perguntou. "Esse rio não tem travessia há mais de 20 anos. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela travessia. Mas sempre que passo por aquela estrada, vejo o rio ao lado, calmo e escuro. E, às vezes, quando o vento sopra, juro que ainda escuto meu nome sendo chamado." A estrada parecia infinita. Meus olhos pesavam, e o painel do caminhão indicava que eu já estava dirigindo a horas sem descanso. Quando finalmente vi a placa de um hotel na beira da estrada, suspirei aliviado. O letreiro piscava fracamente: Hotel Aurora, desde 1928. Parecia velho, mas aconchegante. Só precisava de algumas horas de sono. O saguão era pequeno, com móveis antigos e um papel de parede desbotado. No balcão, um homem magro e pálido sorriu de forma estranha. "Seja bem-vindo. Um quarto, senhor?" Apenas assenti. O lugar tinha um cheiro de madeira velha, algo doce demais, como flores murchas. Peguei a chave e subi as escadas em silêncio. Os outros hóspedes pareciam normais à primeira vista, mas estavam estranhamente calados, sentados no salão sem falar, apenas olhando para a frente. O quarto era simples, mas confortável. Me joguei na cama e apaguei em minutos. Mas algo me acordou no meio da madrugada. O silêncio, absoluto. Nenhum barulho de vento, nenhum grilo, nada. Quando olhei para o relógio, ele marcava 3h33, e os ponteiros não se moviam. A sensação de algo errado se intensificou. Me levantei para beber água e foi aí que percebi: a porta não abria. A maçaneta girava, mas parecia presa. Olhei pela janela, e só vi um vazio denso, como se o mundo lá fora não existisse mais. Saí do quarto e andei pelo corredor. As luzes piscavam fracamente. Quando passei pelo salão onde os outros hóspedes estavam antes, senti meu sangue gelar. Eles ainda estavam lá, na mesma posição, só que agora, pareciam estátuas. Não piscavam, não respiravam. Suas expressões eram vazias, como se tivessem sido arrancadas do tempo. Um deles estava com uma xícara na mão, mas o líquido dentro dela não se movia, como se estivesse congelado no ar. Meu instinto gritava para sair dali. Corri até a recepção, mas o recepcionista não estava mais lá. Peguei a chave do caminhão e corri para a porta principal. Mas quando tentei abri-la, ela não se movia. Era como se o hotel não tivesse mais saída. Corri de volta pelo corredor, tentando encontrar outra saída. Foi então que vi algo que me fez parar. No fim do corredor, um espelho grande refletia o salão. Mas nele, os hóspedes não estavam parados. Eles estavam olhando diretamente para mim. O desespero tomou conta de mim. Comecei a bater nas portas, tentando encontrar alguém real, alguém que pudesse me ajudar. Mas todas estavam trancadas. Foi quando uma delas se abriu sozinha. Dentro do quarto, havia um espelho, e, no reflexo, eu me vi, mas eu não estava sozinho. Atrás de mim, o recepcionista sorria, seus olhos fundos e escuros. "Seu quarto está pronto", ele sussurrou. O mundo girou ao meu redor. Eu senti meu corpo congelar, e tudo ficou escuro. Acordei em um quarto diferente. O papel de parede estava desgastado, e o cheiro de madeira velha ainda pairava no ar. Olhei para o relógio. 3h33. Quando me levantei, percebi um terno dobrado sobre a cama. Um uniforme de recepcionista. E então, ouvi a campainha da recepção tocar. O som ecoou pelo hotel vazio. Respirei fundo, e fui atender. Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.